tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos e todas que estão aqui firmes e fortes com a gente até agora. Parabéns aí pelo foco. A gente está muito contente de ver esse número de pessoas aqui acompanhando o nosso trabalho. Meu nome é Tabata Corrêa, eu sou designer de formação, por isso essa ressonância, esse meu fascínio por essa área que eu vou apresentar agora. Eu sou coach e também terapeuta transpessoal, atendo online para todo o Brasil e atendo presencial na Zona Sul de São Paulo e também em Barueri, Alphaville. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre mandalas terapêuticas e quem vai apresentar é a Adriana Splendori, que é bacharel em artes plásticas pela FAAP. Ela é também pós-graduada em Psicologia Transpessoal pela Lubrate e em Psicanálise pelo Instituto de Transpsicanálise. Ela é membro e coordenadora do curso de Mandalas Integrativas Terapêuticas no PROCER, Instituto de Psiquiatria da USP, e ela é comunicadora na Rádio Mundial, 95,7 FM, com o programa Equilíbrios, já há mais de 20 anos. Então, sem mais delongas, Adriana Splendori, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tabata. O simpósio aqui está incrível. Estou acompanhando desde de manhã os temas aqui apresentados, tudo muito interessante. Então, parabéns para vocês aí da organização. Queria agradecer esse convite, estou muito honrada de estar aqui. Queria agradecer a doutora Vera Saldanha, ao Manuel, por terem me apresentado a psicologia transpessoal. Eu me formei na 5ª turma da psicologia transpessoal e eu foi o Manuel, né, que me levou para o grupo PROCER, lá no Instituto de Psiquiatria, e eu já estou há 12 anos, né, trabalhando nas enfermarias e ambulatórios do Instituto de Psiquiatria. O grupo PROCER é o grupo que estuda a espiritualidade e a religiosidade dentro do IPQ. Fico muito feliz, né, de ver vários amigos do PROCER e da Lubrate aqui, a Magali, Maria Cristina, né, todo mundo participando desse simpósio. Eu trouxe aqui uma frase do Harold Koenig, que é considerado hoje um dos principais pesquisadores de espiritualidade, e ele afirma que negligenciar a dimensão espiritual é como ignorar o aspecto social ou psicológico do paciente, e resulta uma falha ao tratar a pessoa integralmente. Então, eu trabalho lá com as mandalas terapêuticas, né? A mandala, a gente encontra ela em todas as civilizações. O nome mandala, ele vem do sânscrito, significa círculo sagrado, e a gente vai encontrar, por exemplo, no budismo tibetano, as mandalas de areia, que são feitas, né, para falar sobre a impermanência das coisas, os yantras, né, que são propostas de visualização, onde a gente faz uma meditação. Então, de verdade, tem várias formas da gente estar trabalhando com esse instrumento maravilhoso que são as mandalas. Quem traz as mandalas para o gabinete terapêutico é Jung. Então, ele afirma que a mandala ela poderia estar trabalhando, né, a psique, estimulando os conteúdos aí de autoconhecimento, expressando, né, mesmo aquilo que a gente não consegue nomear, porque ela vai estar em contato direto com o nosso inconsciente. Então, aquilo que racionalmente, muitas vezes, a gente não consegue nomear, né, esse inconsciente mais sábio, né, mais organizado, ele vai trazer ali através de um símbolo. Então, para Jung, ele afirma que, como instrumento terapêutico, a mandala desperta a arte da atenção, né? Hoje, num mundo aí onde uma das principais queixas é justamente o foco, a concentração, a gente tem aí as práticas de mindfulness, né, falando sobre a importância da atenção plena, e a mandala, ela se presta a esse papel, né? A hora que a gente está lá desenhando, escolhendo as cores, a gente está focado, né? A gente está organizando o nosso pensamento. Ele afirma que ela vai trazer um maior equilíbrio interno, ela vai criar acesso a núcleos de vitalidade e força, e estimula a criatividade e a intuição. Para Jung, ele considerava
a criatividade artística uma função psíquica natural e estruturante, cuja capacidade de cura estava em dar formas e transformar esses conteúdos inconscientes em imagens simbólicas. Uma das principais pesquisadoras do trabalho do Jung foi Anísia da Silveira, uma psiquiatra, uma mulher que estava ali já além do seu tempo, e que começa, né, dentro do Instituto de Psiquiatria, trabalhando com esquizofrênicos, ela começa a observar que esses pacientes, quando eles estão mais organizados, naturalmente eles fazem um círculo e desenham dentro desse círculo. Ela tira essas fotos, manda para Jung, perguntando se isso pode ser considerado uma mandala. Porque até então a gente tinha, né, a imagem de que a mandala precisa ser aquela coisa geométrica, organizada, e Jung fica tão encantado com o trabalho da Anísia da Silveira, que convida ela para o Congresso Internacional de Psiquiatria de Zurique, onde ele separa lá uma sala para que a Anísia apresente esse acervo, né, que ela trabalha aí com os pacientes. Hoje, né, a gente tem lá no Rio de Janeiro a Casa das Palmeiras, onde guarda esse material riquíssimo do trabalho da doutora Anísia. Então, desenhar uma mandala é uma poderosa ferramenta expressiva que vai auxiliar a entrar em contato com a sua essência, promovendo equilíbrio e bem-estar. Hoje a gente já tem vários artigos científicos publicados falando dos benefícios, né, de se trabalhar com uma mandala. Então, exercitar a cognição, exercitar a criatividade, a motricidade fina, motivar, desenvolver autoconhecimento, melhorar a autoimagem, exprimir sentimentos, promover catarses integrativas, porque as pessoas se emocionam, né? Vem à tona aquilo que muitas vezes ela fala, eu não queria falar sobre isso, mas aquilo vem à tona e aparece no desenho. Aumentar a interação relacional, compreender a simbologia do inconsciente, repensar os valores e a sua significância, reduzir estresse, melhorar a qualidade de vida. Eu trouxe aqui um conjunto, né, de artigos que já foram publicados, não vai dar tempo da gente falar de todos eles, né, mas a gente já tem muito material falando dos benefícios da gente trabalhar com as mandalas de forma terapêutica. Seja, né, a mandala pronta, onde a gente vai apenas colorir, esse primeiro artigo fala sobre isso, eles dividiram estudantes em 3 grupos. Um grupo fazia desenho livre, um grupo pintava uma forma xadrez e um grupo pintava uma mandala. O grupo que pintou a mandala, os níveis de ansiedade reduziram. Então, já tem bastante coisa para vocês darem uma olhada a respeito disso. Os autores transpessoais, né, então, principalmente Abraham Maslow, né, mas também o Viktor Frankl, o Stanislav Grof, eles chamam, né, eles chamam a nossa atenção para o uso das influências positivas na psique humana, para justamente a gente alcançar a cura, o desenvolvimento pessoal. Então, Maslow, ele vai chamar a atenção para a autorrealização, para o estímulo da criatividade, as experiências, as ações pessoais, o altruísmo. Ele fala que tudo isso já existe dentro da gente. Nós precisamos, né, de um canal para que isso venha à tona, para que isso floresça. Então, dentro dessa concepção, a arte, como resultado desses conteúdos, aparece como reveladora da alma. A criatividade, ela possibilita uma reorganização diferente que abre novos caminhos, né? Amplia aí a nossa forma de estar vendo a vida. Hoje a gente já tem artigos publicados, né? Esse artigo particularmente é muito importante, porque eles fizeram aquela medição dos níveis de cortisol. A pessoa antes, depois de 45 minutos, gente, olha, é muito rápido, 45 minutos fazendo arte, né? E qualquer tipo de arte, pode ser uma pintura, pode ser um desenho, pode ser tocar violão, 45 minutos dedicado à arte, esses níveis de cortisol diminuíram todos, né? Então, a importância de a gente criar, né, novos modelos de tratamento e condições para melhorar a qualidade de vida das pessoas, aliviar o sofrimento e incentivar novos comportamentos e atitudes.
A gente está passando por um momento tão difícil, tão disruptivo. As pessoas muitas vezes chegam, né, no nosso consultório exausta. Elas não querem nem falar sobre o problema, de tão machucadas, de tão feridas. Então, a importância da gente ter recursos terapêuticos, onde a gente vai oferecer ali, né, numa primeira consulta, uma forma, né, dela soltar, dela aliviar, né, de uma intervenção que não seja somente verbal, né? Então, as mandalas terapêuticas, né, são mandalas que nascem aí do nosso inconsciente, e elas identificam esses estados emocionais internos. E mesmo que ela faça um conflito vir à tona, o ato de estar desenhando dentro de um círculo, que significa a unidade, ela já tem a capacidade de aliviar isso. Então, existe um movimento crescente que estimula a formação desse tipo de mandala, porque elas estão aflorando do nosso inconsciente e mostrando para o terapeuta o que acontece com o indivíduo que a faz. Então, é um recurso muito rico, porque às vezes a fala daquele paciente, se a gente, por exemplo, né, lá nas enfermarias, eu tenho contato com pacientes extremamente severos, né? Várias tentativas de suicídio. Então, você pega um paciente depressivo severo, ele tem um empobrecimento verbal, ele não vai falar. Aquela sessão terapêutica tradicional, aquilo ali não vai render. A hora que a gente oferece, né, um instrumento lúdico como a mandala, ele fica lá entretido, né, com as cores, o giz, ele sai daquela ameaça, né, e ele começa a produzir ali, né, elementos onde ele, em primeiro lugar, vai dar significado. Então, não somos nós que vamos fazer uma adivinhação através da mandala. Essa não é a proposta da mandala, né? A gente vai ajudar ele, eu gosto de, né, chamar de costura terapêutica. Então, a gente vai perguntar assim, por que usou essa cor, o que simboliza, né, esse desenho, como você se sente olhando para isso. Mas essa primeira interpretação, quem vai dar sempre é o paciente. Então, eu estou desde 2012, eu passei na enfermaria de compulsão alimentar, depois enfermaria de ansiedade e depressão, enfermaria de comportamento impulsivo, que são álcool e drogas, e desde 2015 no ambulatório geriátrico, né, trabalhando com os idosos. Então, desenhar uma mandala, em primeiro lugar, ela vai pedir esse contato visual. A gente tem que estar no aqui e agora, né? Até para falar, não gosto dessa cor, não vou usar essa cor, né? Mas a hora que a gente está fazendo, a gente vai perceber formas, símbolo, grafismo. Às vezes a cor mistura uma com a outra e aparece uma terceira cor. E é justamente essa terceira cor que o paciente vai atribuir significados importantíssimos. Às vezes é aquela mancha que aparece no desenho, ou aquele pedaço do desenho que ficou vazio, né, que o paciente vai, na hora de, né, contar como é que foi o processo dele, é ali que vai estar guardado, né, uma série de informações importantíssimas. Então, ao criar uma mandala, a gente está criando um espaço sagrado próprio, um lugar de proteção, um foco para a concentração das nossas energias mentais e emocionais. Essa mandala é de uma paciente com anorexia na última semana da internação. Então, se vocês olharem essa mandala, é uma mandala cheia de força, cheia de energia, né? Só de olhar a gente já vê essa sensação que ela escreveu ali, né? Vida nova, força, superação. A gente bate o olho no desenho e a gente já entra em contato com essa energia mais saudável, mais positiva, né? Essa mandala eu gosto muito, né? A gente não precisa nem falar muito sobre ela, o desenho mesmo já se explica, como essa paciente se sentia antes. E aí chamo a atenção de vocês para que essa parte da mandala ela só usa a cor preta, né? Para simbolizar como ela estava antes, né? Essa chuva de lágrimas, afastada do marido, e como ela está agora, né, depois do processo, né, de internação, onde teve uma série de intervenções, e uma delas foi a mandala. Então, as mandalas são uma forma de meditação em ação.
Conforme a pessoa vai criando a mandala, vai observando, ela vai libertando os pensamentos e isso vai clareando a mente. Elas ajudam na concentração, na atenção, bem como uma realização de uma estabilidade mental, um equilíbrio espiritual e um aprofundamento no conhecimento sobre si mesmo, porque a pessoa ela está se observando, né? Ela está identificando uma série de coisas ali. E o que eu acho muito interessante, gente, é como se a gente tivesse uma fotografia, né, de como a pessoa estava antes, durante e depois. A própria pessoa, isso é uma das coisas que eu faço questão de fazer com os meus pacientes, é justamente pegar todas as mandalas e colocar ali, né, numa ordem, né, a primeira mandala, a segunda mandala, a terceira mandala. E o próprio paciente se espanta, né, de ver como ele estava antes e como ele está agora. Porque muitas vezes não lembra, né? Não lembra do tamanho do sofrimento, do tamanho da dor, né, do desamparo, né, da aflição que estava passando. Então, o desenho é como se fosse uma fotografia do emocional da pessoa naquele momento. Aqui a gente tem, né, embora seja um desenho aparentemente simples, mas essa foi uma intervenção muito importante, porque nesse momento aconteceu um fenômeno anômalo. Essa paciente, ela é do ambulatório geriátrico, uma senhora de 80 anos, e ela conta para a gente um namorado que ela tinha na época da faculdade, e o namorado morre na porta da faculdade numa manifestação estudantil. E ela entrou numa depressão profunda de mais de 3 anos, onde ela largou a faculdade, onde ela não conseguia fazer nada. E, aos poucos, né, ela foi melhorando, foi, né, fazer trabalhos energéticos, conheceu o espiritismo, conheceu meditação, casou, teve uma vida justa. Mas, do alto dos 80 anos, ela sempre se refere a esse primeiro namorado de uma forma, né, muito saudosista, né, com muito carinho. E nesse exercício, né, de transpessoal, do encontro com o sábio, ela vê esse rapaz vindo na direção dela, com um sorriso no rosto, abraça ela e fala que está tudo bem. Essa senhora, ela se põe a chorar durante, né, a sessão de mandalas. Eu vou conversar com ela em particular, porque lá os encontros são sempre em grupos, e ela me conta, ela fala, Adriana, não, eu estou chorando de felicidade, porque de verdade eu não tinha uma fotografia do meu namorado, e eu não lembrava mais do rosto dele, eu lembrava aquela alto, moreno, mas não lembrava mais do rosto dele. E nesse exercício com a mandala, eu vi nitidamente o rosto dele na minha frente. E aí foi muito interessante, né, que ao longo da semana, na outra sessão, a cuidadora dessa senhora veio falar comigo, falou, Adriana, olha, ao longo da semana, várias vezes eu peguei ela chorando, e quando eu ia perguntar o que aconteceu, ela falou, olha, foi uma coisa que aconteceu lá na mandala, né, mas eu estou chorando de felicidade. Então, a gente teve uma experiência anômala, essa é a função da mandala, conectar com a nossa essência, né, um instrumento organizador da nossa psique. Então, e aí, gente, teoricamente, a gente não poderia escrever dentro de uma mandala, né? Então, os meus pacientes particulares do meu consultório, eu trago essa orientação. Ali no Instituto de Psiquiatria, às vezes a gente pega uma pessoa tão empobrecida, num estado tão severo, nunca pegou um lápis de cor na mão, nunca, né, desenhou na vida, que então eu abro algumas exceções. Então, vocês estão vendo aqui, né, uma primeira mandala, onde ela simplesmente escreveu o tempo inteiro aqui na mandala. Depois de algumas intervenções, aí sim ela consegue desenhar, né? Falar lá de um episódio da infância dela, de uma igreja, onde ela reza para Nossa Senhora, e, enfim, a vida começa a fluir. Então, essa transposição da linguagem verbal para não verbal é muito rico, porque convida a esse melhor entendimento, aquilo que é difícil, né, de transpor em palavras, né, em sentimentos.
Então, o desenho, ele já vai mostrando, né, se o desenho está sujo, se é um garrancho, se a pessoa quer esse controle, e aí eu preciso escrever no desenho, ou se ela já se permite experimentar o material, né, se ela já fica mais à vontade. A gente vai tendo um indicativo, né, desse recurso emocional que essa pessoa tem. Né, se ela já tem mais um processo de autoconhecimento, se ela já está mais trabalhada, né, ou se já está ali, né, começando, né, um início de um olhar para ela mesma. Então, Jung fala que a mandala ela poderia servir para duas finalidades: conservar a ordem psíquica, caso ela já existe, ou restabelecê-la, caso ela tenha desaparecido, né, num momento aí de dor, de sofrimento, de doença. Então, a gente averigou, né, nessas sessões com as mandalas terapêuticas, os principais benefícios: identificação desses estados emocionais internos. Aquilo que a pessoa chega e fala, como você está sentindo? Não sei, não estou estressada, mas não sei com o quê. Ali ela consegue identificar, ela consegue falar como ela está se sentindo, dar nome às emoções. A redução da agitação mental, aquela ruminação dos pensamentos, né, que ficam voltando, voltando. A hora que você está desenhando, né, é um recurso, né, bastante importante para a gente aliviar a mente, diminuir o ritmo do pensamento, né, a gente proporcionar aí mesmo uma higiene mental. A diminuição dos sintomas de ansiedade, de tensão e de estresse, o aumento do foco e da atenção plena, esse estímulo à criatividade, a liberação dos bloqueios emocionais, a diminuição dos comportamentos impulsivos, promoção do autoconhecimento e o aumento das emoções positivas. Eu ganhei 2 prêmios que eu considero importantíssimos com esse trabalho no Instituto de Psiquiatria. O primeiro deles foi no 3º Simpósio Internacional de Bem-Estar do Einstein, onde eu ganhei em primeiro lugar com esse trabalho nas enfermarias, e o Congresso do Senat das Boas Práticas em Saúde Mental, onde eu fui convidada também a apresentar esse trabalho, né, dentro desse guarda-chuva aí, né, do bem-estar, que tanto fala a transpessoal. Eu já apliquei mandalas num congresso internacional de enfermagem, que é essa foto que eu estou trazendo aí para vocês. Então, essa expansão da consciência que, quando a gente está trabalhando com as mandalas, a gente conquista. É a realização mais importante, a gente entrar em contato com a gente mesmo. Né, abraçar com desenvolturas todas as possibilidades que estão ali ao nosso alcance. Aquela curiosidade, puxa, que mais eu posso fazer? Hoje muito se fala, né, do desenvolvimento das soft skills, que são essas habilidades sociocomportamentais. Então, quando eu estava nesse congresso, né, ouvindo essas enfermeiras, o maior problema hoje não são os conflitos da área técnica. A área técnica foi desenvolvida, tem treinamento, elas estão ótimas. O grande conflito vem da área, né, da interação das pessoas. E aí, né, esse trabalho com as mandalas, eu fiquei um dia inteiro com elas, aplicando, né, falando sobre espiritualidade naquele sentido, né, gente, do sagrado, né, do sentido da vida para mim, não para virar a beata religiosa, mas da gente questionar, né, o que é sagrado, no que eu me apoio nos momentos difíceis. Então, foi bastante interessante esse trabalho. Então, ao criar ali o seu desenho mandálico, é algo completamente novo, saído inteiramente do seu interior. A pessoa vai trabalhando e mostrando os limites, ao mesmo tempo em que afirma a individualidade e a valorização de si mesmo. E é assim que, com a ajuda da arte, dá os primeiros passos rumo à superação de si mesmo. Claro que ali a formação, eu tenho muita
felicidade de dizer que é a primeira formação em mandalas terapêuticas a ser realizada dentro do Instituto de Psiquiatria da USP. Semana que vem eu vou fazer a formatura da 3ª turma, e para o ano que vem a gente está abrindo aí a 4ª turma. Então, é claro que a gente precisa estudar recursos terapêuticos, né? Porque cada material vai ter um significado. Alguns são mais estruturantes, alguns são mais regressivos, alguns precisam um controle maior. Então, por exemplo, se eu estou dentro, né, de um hospital com um paciente acamado, eu não tenho como usar tinta, pincel, né? Então, eu preciso ali de um giz pastel oleoso, às vezes uma mandala até num tamanho menor, às vezes oferecer uma mandala pronta para ele colorir num primeiro momento. Então, a gente precisa, quando a gente está estudando, né, o terapeuta ele precisa passar por esses processos para ele perceber esses recursos, até onde ele pode chegar, para depois ele oferecer isso, né, para o cliente, para o paciente. Então, a escolha do recurso, porque tem muita, a gente tem hoje, né, as mandalas feitas de lã, a gente tem as mandalas prontas, depende da necessidade do seu paciente, né, da familiaridade do terapeuta, do local que você tem. Tem uma pia dentro da sala onde você está atendendo para as pessoas lavarem a mão, né? Como que é essa pessoa? Ela vai, né, colocar a mão na argila para exercitar o movimento, né? Não, tenho nojo, não vou mexer com isso. Tudo isso é importante, né? A gente vai falar sobre o estudo das cores, e aqui eu trouxe 2 mandalas, né, só na cor preta, porque isso aparece muito no Instituto de Psiquiatria, né, os pacientes que estão lá num processo de dor, né, do caos ativo, eles vão utilizar, num primeiro momento, só a cor preta. A gente vai trabalhar fundamentalmente em cima do trabalho da Joan Kellogg, que foi uma psicóloga que na década de 60, 70, também trabalhou em Merlin, no Instituto de Psiquiatria, com pacientes terminais. E ela começa a observar que tem alguns, né, símbolos, formas, que são comuns, né, com características psicológicas. Então, nessa hora, ela cria, né, as 12 formas mandálicas, e cada um desses símbolos está representando um estágio de desenvolvimento pessoal de cada um. Então, eu trouxe aqui para vocês o estágio 11 de fragmentação, que é o que aparece lá, né? As pessoas desorientadas, com muito medo, confusão, né? As meninas, né, principalmente na anorexia, que se cortam, que se queimam com o cigarro. É muito comum a gente encontrar esse tipo de desenho, né? Marie-Louise von Franz, que é a grande seguidora de Jung, fala, né, a noite escura da alma, né, que todos nós precisamos enfrentar esses momentos. Aqui, outro desenho de fragmentação da anorexia. E aí, gente, eu gosto de trabalhar com mandalas espontâneas, mas eu gosto muito de trabalhar com imaginação ativa, né, que são exercícios onde a gente vai fazer uma visualização, onde essas pessoas vão estar entrando em contato ali, né, com o mundo imagético, com a criatividade. Ela vai perceber se ela está conseguindo se concentrar ou não, e a gente consegue dar um direcionamento quando a gente trabalha com a imaginação ativa. Eu posso propor temas, por exemplo, né? Então, trouxe aqui uma mandala, porque um dos principais queixas, né, é justamente os pacientes falarem do vazio existencial, né? Então, a gente consegue, né, com os exercícios de imaginação ativa, abordar exatamente isso. Se eu tenho um vazio dentro de mim, com o que eu vou preencher? Com sentimentos. Né? Hoje a gente já se estuda felicidade hedônica, felicidade eudaimônica. Felicidade hedônica, eu comprei um carro, estou feliz. Daqui 2 semanas, não estou mais feliz. É bacana, o carro é novo, mas não estou mais feliz. Felicidade eudaimônica é aquela, né, que vai perecer para o resto da vida. O nascimento do filho, né, a formação numa faculdade, o dia do casamento. Então, é aquela felicidade que vai ficar para sempre marcada na nossa alma.
Então, são essas experiências, quando a gente oferece, né, o trabalho com mandala, a gente tem a oportunidade de fazer com que a pessoa se conecte com ela mesma, se perceba melhor, né, se entenda num nível mais profundo, que é isso que a abordagem integrativa transpessoal tanto fala. Então, Maslow, ele evidenciava 2 conjuntos de forças que impulsionam o indivíduo, um de pressões regressivas, que são geradas aí pelo medo, pela ansiedade, que vai trazer obstáculo, vai empurrar a gente para a doença, para a fraqueza, e o outro, que infelizmente é ignorado pela maioria dos teóricos, mas é composto pelas forças saudáveis, necessárias para a manutenção da nossa saúde mental. Então, as emoções positivas são autorrealizadoras. E para Maslow é necessário iniciar pesquisas sérias sobre brincadeiras, alegrias, jogos, divertimentos, felicidade, tranquilidade, né? Porque para ele essas tensões, emoções negativas vão consumir toda a nossa energia e inibem, né, o nosso funcionamento efetivo. A gente fica doente, a gente enlouquece, que é o que a gente está vendo hoje. A gente está aí convivendo com pessoas que estão literalmente perdendo, né, o senso de realidade, né, num mundo, né, de negatividade o tempo todo. E a gente, né, como terapeutas transpessoais, nossa obrigação, né, de oferecer uma oportunidade dela entrar em contato com aquilo que ela tem de melhor. Então, ao aplicar as mandalas terapêuticas, nós criamos um novo paradigma que preconiza relações mais humanas no cuidado com a saúde, a valorização da subjetividade do paciente, o contato afetivo entre os profissionais e pacientes, utilizando uma técnica que permite dar um novo significado à vida, ao adoecer e à morte, bem como priorizar o saudável em todo o contexto do tratamento. Então, é isso, gente. Essa, em breves palavras, né, a minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida. Lindíssima apresentação, Adriana. Fiquei fascinada com a sua capa. Aquela tela da Beatriz Milhazes, que eu sou fascinada. Eu queria falar isso para vocês. A gente tem uma artista plástica brasileira que só trabalha com mandalas, o trabalho dela é belíssimo, ela é uma das mais bem pagas artistas plásticas hoje no Brasil, a Beatriz Milhazes, ela teve uma exposição ali no Itaú Cultural, o trabalho dela é lindíssimo. Lindo, fascinante. E muito comovente esse caso que você trouxe, né, dessa senhora. Acho que está todo mundo aqui igualmente comovido. A gente tem algumas perguntinhas, eu vou passar aqui para você. Pois não. A primeira pergunta é da Rafaela. Existe alguma contraindicação de uso de mandalas para algum tipo de paciente, algum caso ou situação específica? Não, não tem nenhuma contraindicação. O que você precisa é observar isso, né? Aonde você vai atender, o material que você vai oferecer, a temática que você vai propor, principalmente numa primeira intervenção, né? E Nise da Silveira, né, trabalhou com esses pacientes esquizofrênicos. Aliás, recomendo, né, o filme da Nise da Silveira, que é belíssimo, mostra o belíssimo trabalho dessa mulher. E mostrando exatamente isso, no momento da crise, aquele paciente esquizofrênico que fica agressivo, que está completamente descontrolado, a hora que você oferece a arte, ele se estrutura. Então, desenhar dentro de um círculo que simboliza, né, para Campbell, né, que estuda muito os símbolos, o círculo é a unidade, é a perfeição. A hora que você desenha dentro de um círculo, faz toda a diferença. Então, não existe contraindicação, trabalho com crianças, trabalho com idosos, já ofereci mandalas naquele Festival da Paz, no Parque do Ibirapuera, que foi feito pela Alubrat, a gente estava lá, né, num campo aberto, as pessoas não tinham apoio, não tinha uma mesa, sentado no chão, né, e mesmo assim todo mundo fez a mandala e adorou. É só a escolha do material. Isso sim, você vai ter que pensar como que você vai trabalhar aí com seus
alunos, pacientes, enfim. Obrigada. Imagina. Agora a pergunta da Manuela. Tem muitas perguntas, tem muitas mensagens aqui no mercado. Tem diferença entre expressar em desenho livre ou fazer uma mandala? Sim, é aquele artigo científico que eu mostrei para vocês. Então, fazer um desenho livre é bacana, sim, mas a hora que você faz um desenho dentro de um círculo, você está acionando essas forças curativas, organizadoras, que Jung tanto fala, né, da nossa psique, do nosso inconsciente, e essa pesquisa, ela já foi replicada 2 vezes, e ela, né, trouxe evidências de que esses sintomas da ansiedade todos baixaram no grupo que pintou mandala. No grupo que fez o desenho livre, ou o outro grupo que pintou xadrez, não se notou tanta diferença. Mas no grupo que pintou mandala, sim. E eu tive um aluno, professor de inglês, e ele foi fazer um workshop que eu fiz há muitos anos atrás, de mandala, e ele falou, eu não acredito nisso, eu acho que não vai dar certo essa história de mandala, não. E ele pegou a turma mais chata que ele tinha, os alunos mais difíceis, e antes de começar a aula, ele pedia para todo mundo fazer um desenho dentro de uma mandala. Qual não foi a surpresa dele? Que em menos de um mês, essa turma já estava, né, em primeiro lugar, nas notas, não só na aula de inglês dele, mas em todas as outras disciplinas. Essa questão, né, da hiperatividade dos alunos, aquelas conversinhas paralelas, todos os outros professores tinham percebido que isso já tinha diminuído, né, e eu, né, incentivando ele a escrever um artigo científico sobre isso, né, para a gente, porque é isso, resultados a gente tem, o problema é que não tem publicação, então, né, parece que a gente está aí num deserto, mas não é verdade, né, são resultados bem importantes aí que a gente está tendo nessa área. Inclusive agora, né, na pandemia, eu tive uma das minhas alunas internadas com Covid naquele início da pandemia, né, internada, a saturação dela subia, e quando ela já estava praticamente para ser entubada, ela pediu na enfermaria se a mulher não trazia uma folha de sulfite e um lápis de cor, e ela começou a fazer uma mandala, e a saturação baixou. Ai, que coincidência, você ficou mais calma, né? Ok, no dia seguinte a mesma coisa, a saturação começou a subir, pegou o papel, começou a fazer uma mandala, saturação baixou. Ela não precisou ser entubada. E com isso, as outras pessoas que estavam na enfermaria junto com ela também começaram a fazer desenho. E aí foi muito legal, ela trouxe até fotos, porque colocaram as mandalas num painel lá na enfermaria, e as próprias enfermeiras começaram a querer desenhar mandala, né, como uma forma de aliviar aquele desespero que foi o início da pandemia, onde a gente não tinha perspectiva de vacina, né? Não sabia para onde ia aquilo lá. Então, foi bem bacana essa experiência dessa aluna minha na enfermaria aí com Covid. Exemplos, né, de como que essa ferramenta dribla o racional e prova que o racional não dá conta, né, de resolver todas as coisas. Inclusive, está longe de dar conta. Né, uma das primeiras aulas, né, com as minhas alunas é o conceito de reis. Razão é importante, mas ela tem aquele lugar ali que ela atende, né? A intuição, a sensação, as nossas emoções são, né, do terreno do sutil, e por isso que tem muitas pessoas, né, workaholic ali, que não vai valorizar esse tipo de coisa, mas enquanto a gente não enriquecer as nossas sensações, escutar a nossa intuição, a gente não vai atingir aquele estado de self, né, de equilíbrio que Jung tanto falava. Maravilhoso. Agora, uma última pergunta da Meri. Não sei se eu estou pronunciando o seu nome certo. As mandalas em grupo é feito uma ação que o paciente / cliente fala depois de feito,
existe resistência em falar no grupo? Existe. Existe, e uma das mandalas que eu trouxe ali foi muito interessante, porque a gente estava na enfermaria de transtorno alimentar. E as meninas, quando elas chegam nessa enfermaria, elas sabem que elas vão começar a tomar soro e elas vão começar a engordar. Então, elas chegam na enfermaria revoltadíssimas. E elas têm aquelas frases assim: eu prefiro morrer do que ser gorda. Né? É uma enfermaria toda particular, porque é a enfermeira que dá água, é a enfermeira que puxa a descarga, porque elas ficam tentando de tudo. Elas querem comer papel higiênico para vomitar, elas querem beber muita água. E essa paciente, ela, né, tá brava, não quero fazer nada, não quero falar com ninguém, né? E a enfermeira praticamente obriga ela a entrar lá na sala, falou: não, a sessão de mandala você vai fazer. E aí ela entra lá dentro e fala: eu não quero fazer nada. Eu falei para ela: não precisa fazer nada, senta aqui comigo. Fecha os olhos. Eu não vou fechar os olhos, não tem problema. Né? Fica só aqui sentada comigo. Aí, na hora de desenhar, todo mundo começa a desenhar, e ela fala: eu não vou desenhar, não tem problema, só fica aqui do meu lado. Mas aí as pessoas estão desenhando, ela pega o lápis preto, né? E ela desenha uma maçã, uma folhinha e uma mulher. E aí vai passando, né? As mulheres, cada uma, né, das pacientes contando a experiência, algumas já estão no final da internação, já estão mais organizadas, outras ainda estão no começo, sofrendo. E quando chegou a vez dela, ela falou: eu não quero falar. Eu desenhei aqui, mas não quero falar, não senti nada, não nada. Tá bom. Aí passou a vez dela e foi falando às outras pacientes. Quando ela viu que, né, uma das pacientes chorou, a outra também, quando chegou no final, ela falou: acho que eu quero falar. Tá bom, então pode falar. Eu desenhei aqui uma maçã, porque é a única coisa que eu como durante uma semana. Eu desenhei uma folha de chá verde, porque é a única coisa que eu bebo ao longo do dia inteiro é uma xícara de chá verde. E a minha mãe. E aí, quando ela fala da mãe, ela começa a chorar e conta, né, que a mãe nunca tinha falado eu te amo. A mãe com 4 anos, ela com 4 anos de idade, ficou com ciúmes dela com o pai e levou ela para morar na casa da avó. E aí, gente, foi muito interessante, porque eu peguei essa mandala e fui para a reunião clínica com os psiquiatras, psicólogos e tudo mais. E aí, quando chegou na vez de falar dessa paciente, né, o psiquiatra, o psicólogo falando: olha, é uma paciente que está muito resistente, não quis conversar na sessão terapêutica, não falou absolutamente nada comigo. E aí eu lá, né, timidamente: olha, mas comigo ela falou. Ela falou da mãe, contou que a mãe teve ciúmes, que a mãe nunca falou esse te amo, que a mãe, até hoje, ela mora com a avó, que a mãe não vê. E aí o doutor Taki Anastasiades, ele é tão maravilhoso que ele gritou: se o problema é a mãe, então vamos internar a mãe também. Então, sim, né? Às vezes a pessoa vai ter uma resistência ali no falar e tudo mais. E aí, nessa costura terapêutica, a gente vai, né, deixando ela à vontade, às vezes perguntando sobre a cor. A cor sempre vai simbolizar a sensação, gente, sempre. Então, às vezes, a gente vai pedir para ele: por que você escolheu essa cor? Qual é uma cor que... Uma das experiências que eu faço, né, que traz bastante resultado, é pegar uma mandala pronta e pedir para as pessoas usarem só 3 cores. 2 que gosta e uma que não gosta. Nossa, é riquíssima essa experiência, né? Porque as pessoas se sentem incomodadas. Eu detesto marrom, precisei usar um marrom. Né? E aí, o material que vai sair disso é muito rico, né? Porque elas vão falar, né, o porquê que não gosta do marrom, que referência que elas têm com essa cor, o que simbolizou ali na hora do desenho, remeteu alguma coisa do passado, enfim, vai vir aí um material para ser analisado junto com esse paciente. Obrigada, Adriana. Imagina, gente, eu que agradeço. Todas nós Prazer aqui estar aqui com anotamos as vocês. dicas valiosíssimas. Com certeza a gente vai levar para o set terapêutico. E agradecer a sua presença, agradecer o material que você trouxe e te pedir para deixar os seus contatos no chat para todo mundo, quem Sim. tiver interesse no seu curso, Sim. entrar em contato.
Sim, vou colocar lá Instagram, vou colocar meu celular, pode mandar o WhatsApp, tá, gente? Gratidão.